noite, minhas deusas! Hoje, oficialmente, estamos abrindo a Escola da Mulher Selvagem com as nossas aulas sobre sexualidade. A aula de hoje é uma vagina traumatizada não sente prazer, não chega ao orgasmo. Eu vou chamar agora as minhas deusas, todas as minhas deusas, para esse babado que vai ser essa aula hoje. Quero todo mundo aqui. Quero todo mundo, todo mundo. E enquanto as pessoas vão chegando, vão entrando, né? Eu vou apresentando um pouquinho desse trabalho para vocês. Tô muito feliz, né? Não sei que horas você vai assistir. Tenho que avisar que essa live ela vai ficar salva por pouquíssimo tempo, apenas 24 horas. Então, quem não assistir agora, né, tem como assistir amanhã, mas só amanhã, depois ela não vai ficar salva. Boa noite, Gabi! Prazer em tê-la você aqui, meu amor. Que bom que você voltou pro clã. Adoro. Então, deusas, o que é a Escola da Mulher Selvagem, né? A Escola da Mulher Selvagem é esse ambiente alternativo de educação menstrual e de educação sexual, né? Normalmente o que a gente aprende na escola tradicional é muito raso sobre a nossa sexualidade, tá? A gente aprende o funcionamento biológico da nossa sexualidade. E aqui na Escola da Mulher Selvagem, a gente vai aprender muito mais. Não só uma sexualidade feita na cama, né? Mas também perceber como a sexualidade ela reverbera em muitas esferas da nossa vida. Boa noite, Tâmara, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Bruna Narri, eu sou psicóloga, eu sou terapeuta holística, sou especializada em saúde da mulher, tenho maior alegria em servir conhecimento, em servir uma oportunidade da mulher transformar a sua vida através da terapia, através do sagrado feminino, através de rituais e de consciência a respeito do nosso corpo. Débora, que saudade de você, que bom, que honra ter a sua presença aqui, que honra. Quero saber quem é mulher selvagem raiz e quero saber quem é mulher selvagem novata. Essa semana vai ser babado. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho a respeito, né, das influências que fazem a gente perder o nosso desejo sexual. Muitas mulheres, né, depois que passa da fase dos 20 anos, 25, né, aquela coisa, o fogo no rabo diminui. A mulher vai chegando aos 30, aos 40, aos 50 anos, e o público que eu atendo são mulheres mais velhas, né? Mulheres na flor da idade, e muitas dessas mulheres me falam a respeito, buscam os meus serviços, o meu atendimento, porque perderam o tesão, né? Para a relação sexual, não se masturbam, não conhecem o seu corpo, e aí vem para os atendimentos de ginecologia natural comigo. Nem fala, amiga, saúde também, saudade também, uma honra para mim também, sempre aprendendo muito com você, arro. Eu sempre aprendo, né? Andy, boa noite, que honra tê-la. Ai, só mulher linda, eu amo isso, amo. Se vocês já chegaram, mandem fogo, mandem muito fogo pra gente aquecer essa live. E não que isso seja algo muito importante pra mim, nem pro meu ego, mas a gente tá numa plataforma onde a gente não pode falar sobre sexo. Eu tive várias publicações que foram banidas mesmo, né? Foram impedidas de serem enviadas
para as outras pessoas não alcançaram outras pessoas por causa da palavra sexualidade. Agora vejam só, na era em que nós estamos, a gente não pode falar sobre sexo, né? A gente pode falar sobre todo tipo de atrocidade, mas sobre sexo não podemos, né? Estamos numa plataforma, inclusive, onde usada na maior parte do público são pessoas adultas e a gente ainda tem que enfrentar esse tabu de não poder, né? De não conversar, de não desarticular. E essa aula de hoje é sobre desarticular as crenças limitantes que nos impedem de gozar, de ter orgasmos múltiplos, orgasmos maravilhosos. Andy, gratidão, esse batom vermelho é minha marca, né? Eu amo, tô aqui com a minha caneca de mulher empoderada. Eu quero saber, cadê a mulher empoderada que me presenteou essa caneca, minha cliente linda, maravilhosa, gostosa, que eu amo. Então, gente, a gente tá nesse desafio aí, né? Não podemos falar sobre sexo, mas eu conto com a ajuda de vocês para expandir, para divulgar, para mandar muito fogo aqui nessa live. Eu quero saber se eu já posso começar o conteúdo. Acho que já estamos aqui um número legal, bacana. E eu quero saber se eu já posso começar o conteúdo, né? O conteúdo basicamente é entender, tomar consciência do porquê a gente tem dificuldade de chegar ao orgasmo. Detalhe, em uma pesquisa, preciso falar isso para vocês, em uma pesquisa americana a respeito do orgasmo feminino, né, essa pesquisa foi realizada nos Estados Unidos, e chegaram à conclusão que... Qual foi a conclusão? Deixa eu pegar aqui os dados, né, porque a pessoa não grava tudo de cabeça não, sei muita coisa, mas 90% das mulheres pesquisadas, elas chegam ao orgasmo se masturbando. 67% dessas mulheres, elas chegam ao orgasmo em uma relação homossexual com outras mulheres. E apenas 6% chegam ao orgasmo com um homem. E o detalhe dessa história é, nós temos um órgão, um botãozinho chamado clítoris, que tem a única função de proporcionar prazer. E aí fica essa interrogação. Por que que nosso corpo ele tem a habilidade, ele tem função para o orgasmo e tantas mulheres não estão se sentindo satisfeitas sexualmente? É essa pergunta que eu quero responder para vocês. E aí, gente, tem algumas ressalvas para fazer. O fato de eu falar de algumas religiões não quer dizer que eu sou contra, mas existem fatos históricos que precisam ser mencionados, que são, inclusive, importantes para responder essa pergunta. E eu falar sobre esses fatos históricos conectados à religião não quer dizer que eu sou contra ou que eu sou a favor. O objetivo é trazer consciência, trazer educação. E a melhor forma da gente se reeducar é voltando na história, é conhecendo o nosso passado, tá? Então, quando é que essa história de repressão sexual começou? Fiquem à vontade também para interagir, para mandar pergunta, tá? Essa história de repressão sexual começou com o cristianismo, né? Os povos antigos viviam em paz com a natureza, viviam seus ciclos, celebravam as estações do ano, as mulheres celebravam a sua fertilidade através do seu ciclo menstrual, mas quando começou a ser introjetado na cultura, na sociedade, o cristianismo, uma das válvulas de controle da população foi o corpo. E aí, a expressão desse corpo começou a ser perseguida. Então, o sangue menstrual passou a ser impuro, a sexualidade para homens e para mulheres começou a ser castrada, começou a ter uma perseguição, inclusive com a higiene. Pessoas que se higienizavam, pessoas que se cuidavam, eram pessoas que estavam se afastando de Deus.
E por que isso, Bruna? Por que essa perseguição com o corpo, com o prazer, com os processos naturais desse corpo? Porque se você reparar, se você fizer um cafuné delicado na sua orelha, você vai começar a sentir prazer. E o prazer é uma arma de empoderamento. Uma pessoa que goza, uma pessoa que conhece seu corpo, que domina os fluxos do seu corpo, é uma pessoa mais autêntica, mais feliz, com maior capacidade de realizar seus sonhos, mais autoconfiante. E não era interesse das pessoas, da máquina de controle, que naquela época era o cristianismo, né? Muito europeu, muito centralizador, né? Que foi se ramificando para todas as regiões do mundo. Não era de interesse que as pessoas fossem livres, não era de interesse que as pessoas tivessem domínio do seu corpo, não era de interesse que as pessoas conseguissem prosperar independente daquele sistema. Então a forma de castrar é introduzindo as ideias de pecado. E aí vem o pecado original, coitada da Eva, que virou a vilã da história, porque foi ela que comeu o fruto proibido, porque foi Eva que trouxe o pecado para o mundo, porque foi Eva que desobedeceu às leis de Deus. E aí, a partir disso, a mulher passou a ser pecaminosa. Então, a repressão sexual para a mulher foi ainda mais forte. O objetivo do corpo da mulher era simplesmente procriar, porque a procriação garantia herdeiros e mais crianças na família, era mais mão de obra, era mais trabalho. Então, toda essa manipulação começou a acontecer nesse sentido de controlar o corpo. Porque o controle com o corpo impede o ser humano de ser livre, autêntico, feliz, saudável. O sistema ele é articulado com base no adoecimento. Precisam-se de pessoas doentes para continuar gerando lucro para esse sistema no qual a gente vive até hoje. Mudou, Bruna? Mudou. Hoje, a gente não cai mais nessa manipulação. Quer dizer, não cai entre aspas, né? Porque a crença do pecado, ela perdurou por muito tempo. E isso reverbera no nosso inconsciente até hoje. Tem mulheres, todas nós queremos gozar, certo? Todas nós queremos sentir prazer, mas a gente não tem coragem de assumir. E essa falta de coragem em assumir isso vem dessa culpa instaurada lá na Idade Média, no período da Inquisição, quando as bruxas foram caçadas. Então, mudou o cenário. O que passou a controlar os corpos humanos deixou de ser a igreja e passou a ser as indústrias. Veio a Revolução Industrial, as mulheres começaram a acessar os ambientes de trabalho. Então, era o trabalho que controlava os corpos. Deixou de ser a igreja. E hoje, nesse momento, o trabalho ele ainda continua controlando nossos corpos. O trabalho continua... boa noite a todas vocês, Cláudia, Rebeca, Denise, mulheres novas. Tem mulheres novas mulheres selvagens aqui. Quero saber quem é mulher selvagem. Comenta aí, por favor, e manda um foguinho para eu saber se tem mulheres novas aqui na área. Tô tomando chazinho de canela porque hoje a lua desceu. Tô sangrando daquele modelo. E aí, né, para dar um grau na cólica, tem que ser a base do chá. Hoje, atualmente, a gente vive mais liberdade sexual, veio o destoque, movimento hippie, uhul, somos livres, psicodelia em alta e muita liberdade. E aí, o boom do homossexualismo. A gente começou a experimentar o prazer, a entender que o prazer é um direito nosso, mas hoje a gente vive uma hipersexualização. E por mais que muitas pessoas
comemorem, celebrem essa liberdade exacerbada, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quando a gente expõe, e eu amo no artístico, tá? Eu vou logo falando para vocês, eu amo no artístico. Mas quando a gente expõe o nosso corpo, a nossa sensualidade de maneira exacerbada, a quem a gente está servindo? Quem se beneficia dessa imagem do corpo feminino, dessa vulgarização do corpo feminino? Fica a pergunta, tá? Porque hoje a gente vive o oposto. Aí tem uma idealização a respeito da sexualidade feminina que não corresponde à realidade do que é a sexualidade feminina. E aí, saindo do macrosistema, né, que é o sistema social que eu acabei de explicar para vocês, tem o sistema familiar. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre a educação sexual que não acontece. Justamente porque é um tabu para os pais conversarem sobre sexo com seus filhos. Quando a menina menstrua, a primeira coisa que ela escuta é: agora essa menina pode engravidar a qualquer momento. Tem que segurar essa menina. Tem que controlar essa menina. E aí já vai sendo introjetado mais crenças. Tem as crenças sociais de culpa e de vergonha. E dentro do sistema familiar começa a ser introjetado essas crenças a respeito do medo. De que tem doença, de que pode engravidar. E não se explica as formas seguras de se viver a sexualidade. Gente, sexualidade é tão natural quanto dormir, acordar, ir no banheiro, falar. É uma habilidade humana. A nossa vagina, ela faz parte do nosso corpo, assim como o nosso nariz, assim como o nosso olho. Mas falar da nossa vagina não é algo natural. Basta aparecer uma cena de sexo na televisão na hora que a família tá toda reunida, que fica maior climão. As mães não conseguem. E aí a sexualidade das mães, depois que a mulher vira mãe, aí que a mulher não pode gozar mesmo. Se ela já não podia gozar sendo solteira ou sendo casada, sem filho, imagine depois que ela, porque agora é feio, né? Ela tem que dar o exemplo, ela tem que ser bela, recatada e do lar. E aí essa mulher, ela começa a negligenciar essa sexualidade. Mas voltando a falar do processo sistêmico, que é o processo familiar, a falta de conversa, de diálogo. Gente, muitas pessoas pensam que educação sexual envolve você influenciar a opção sexual de uma outra pessoa, e isso não tem nada a ver. A gente precisa aprender mais do que apenas sobre DST. A gente precisa aprender mais do que apenas se proteger sexualmente. A gente precisa compreender realmente como fazer esse sexo seguro, mas como fazer sexo seguro com prazer, sem tantos medos, né? E aí, por exemplo, no Brasil é muito comum, a gente não fala sobre sexo dentro das famílias, mas os índices de abuso sexual contra crianças e adolescentes acontecem com pessoas da família, tios, primos, pais, padrastos, avós. Então, a criança, ela passa por uma experiência de abuso sexual dentro da família. Ela não sabe o que fazer com isso. Ela não tem para quem contar isso. Ela vive essa experiência negativa. Ela cresce e amadurece com isso. E chega na fase adulta com várias questões a respeito da sua sexualidade. É por isso que eu estou aqui. Nessa quarta-feira à noite, falando com vocês a respeito da vagina traumatizada. E a gente precisa pegar a visão de que não é à toa que, especialmente para a mulher, o alvo de ataque seja o nosso útero e a nossa vagina. Uma mulher que é vítima de abuso, ela
passa por um processo de morte em vida. Porque o que morre dentro dela é a alma, ela não sabe o que fazer com aquela memória. E isso causa muito é um trauma muito profundo. Impede essa mulher, inclusive, de ter segurança para se apresentar, de se comunicar, de soltar sua voz, de colocar sua voz no mundo, de realizar as suas ideias. Nós, mulheres, somos fontes da criação. O nosso útero, ele nos contempla com a capacidade, a habilidade de criarmos nova vida. E essa vida não é só um bebê. Então, quando o alvo é a nossa sexualidade, a gente se distancia da nossa capacidade criativa. E fica muito mais fácil adestrar mulheres que não estão com seu pleno poder. E isso acontece em muitas famílias, muitas famílias. Então tem todas essas questões que envolvem, né, a nossa sexualidade. Isso afeta a nossa autoestima, tá? A gente começa a perder o brilho, a vontade de se cuidar, a vontade de se arrumar, a vontade de se ver bonita. Normalmente, é mais fácil a gente entrar em relacionamentos abusivos quando a gente já passou por algum tipo de trauma. Às vezes, você não necessariamente você foi abusada sexualmente, mas você passou por um constrangimento por causa do seu corpo, porque você é muito bonita, porque você chama muita atenção, ou porque você tem um corpo gordo, ou porque você tem um corpo magro, ou porque você é baixinha, ou porque você é muito alta. Começam a falar coisas sobre o nosso corpo, a criar estereótipos idealizados sobre o nosso corpo, e isso faz com que o ideal da mulher bonita é tal. Eu olho para aquele referencial e não me vejo naquilo. Então eu vou me sentindo cada vez com a minha energia mais minguada, mais enfraquecida. E aí começa vários problemas na vida da mulher, inclusive não só problemas com o seu tesão, com o seu desejo, né, mas também problemas com a sua capacidade de prosperar na vida, porque energia sexual é energia de abundância. Pare para pensar que é através do sexo que todo esse planeta ele tá povoado. Não é de interesse de ninguém que a gente saiba disso. Que a nossa energia sexual, ela cria a vida. E essa vida é para além de filhos. Gente, tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Vocês estão se reconhecendo, né, nisso que eu tô falando para vocês? E aí a gente vai pro tema relacionamentos. Ontem, na live de ontem, né, eu trouxe uma advogada onde ela esclareceu os tipos de violência contra a mulher, né? E o que fazer diante de um caso de violência, seja você ou seja uma pessoa que você conhece. Ela trouxe muito esclarecimento, muito bacana. Mas, para além dessa ação prática, a gente precisa compreender que quando uma mulher passa por uma situação de violência, ela precisa ser orientada também para o autocuidado, para a terapia, porque uma violência sexual, né, vou enfatizar bastante esse aspecto, porque são muitos tipos de violência, mas a violência sexual, ela é aniquiladora, tá? Eu tô falando isso de um lugar de mulher que atende constantemente mulheres vítimas de violência. Eu tô falando de um lugar de mulher que já sofreu violência. Então, é importante que a mulher perceba que ela precisa cuidar da mente. E aí, esse trabalho, ele precisa ser também integrativo, de mente, corpo, né? E quiçá espírito, porque existe uma ancestralidade por trás, né? De mulheres que já foram violentadas em outras fases da história, da sua linhagem familiar.
Então, quando a gente toma consciência e a gente escolhe se cuidar, a gente está escolhendo se cuidar não só por nós, mas por todas as mulheres da nossa família. Pelas nossas descendentes também, por quem vem depois. Quais as dicas para nutrir energia sexual e possibilitar o êxtase do gozo? Minha filha, essa aula é amanhã, querida. Amanhã eu vou passar, porque hoje a gente está falando dos traumas, hoje a gente está falando da bagaceira, mas amanhã a gente vai aprender como superar esses traumas, porque a gente não fica só soltando gatilho aleatório na mente do povo, não. Eu vou ensinar para vocês como chegar nesse lugar de êxtase e de gozo. Inclusive, quero dizer que quem tá no grupo Selvagem no WhatsApp vai receber um e-book com o roteiro da live todo enxutinho, direto ao ponto, ensinando vocês o passo a passo do orgasmo de milhões, tá bom? Mas eu só vou entregar para quem estiver no grupo VIP. Quem não tá no grupo VIP, infelizmente, não vai ter esse acesso, tá? E no grupo VIP também está rolando um sorteio babado pro meu workshop, porque aqui na live eu ensino tudo para vocês, tá bom? Mas a prática, ela acontece presencialmente em Salvador, em um espaço tântrico, e eu vou facilitar um workshop de sexualidade feminina com Yoni Egg terapia, que é a terapia dos ovos de cristais, para serem usados dentro do canal vaginal. A gente coloca esse ovo de cristal na nossa xereca para limpar esses traumas sociais, históricos, familiares, traumas que a gente carrega com o nosso corpo, concepções mal formadas da nossa imagem. Então, esse cristal dentro do nosso corpo, no nosso canal vaginal, ele dá a possibilidade da gente regenerar as memórias do nosso corpo, né? Ele dá a possibilidade da gente soltar essas cascas que impedem a gente de chegar ao orgasmo. Óbvio que não é de um dia para noite, tá? Mas hoje ainda eu vou soltar algumas dicas. Já vou começar a soltar algumas dicas, Andy. Mas a aula mesmo sobre o êxtase do gozo é amanhã, tá? Quais são os tipos de traumas? Quais são eles? O abuso sexual, a violência, né? Acontecer um abuso já é um grande trauma. E esse é o que mais acontece. Tem mulheres que foram abusadas dentro da sua família, por tios, pais, avós, como eu já falei. Tem mulheres que são abusadas sexualmente dentro do casamento. E tem mulheres que se autoabusam, né? É importante a gente chegar nessa reflexão porque muitas vezes a mulher ela tá cansada de uma rotina de trabalho. Ela já estudou, ela já trabalhou, ela já cuidou da casa, ela já cuidou dos filhos. E à noite ela tem que servir o marido. E é tão difícil pra gente conseguir dar os nossos limites, comunicar o que a gente não quer fazer, que a gente acaba consentindo. Isso é algo muito comum dentro do meu consultório. Mulheres que se queixam de fazer sexo mesmo sem ter tesão. Ela consentiu, né? Tem casos que a mulher não consentiu. Tem casos que o marido realmente força a mulher a fazer sexo ou ter práticas sexuais que ela não concorda, né? Eu já atendi um caso de uma mulher que ela era obrigada a fazer sexo com outras mulheres para satisfazer o parceiro. Isso é um trauma sexual. A partir do momento que você não quer fazer algo e você é obrigada a fazer, isso configura um trauma. Só que quando você faz algo consentindo, mas o seu desejo interno, a sua vontade interna era de não fazer, isso também se configura como um trauma. O seu corpo, ele entende a invasão. Por quê? Porque o que é o ato sexual? Ele começa no desejo, ele começa na fantasia. O homem, ele vê apenas uma imagem ou qualquer coisa e se excita. O processo de excitação da mulher acontece muito no mental.
muito no pensamento. Então ela tem que viajar na maionese, ela tem que idealizar essa pessoa, esse homem ou essa mulher, né? Ela tem que sonhar com aquilo, ela tem que pensar na calcinha que ela vai usar. E aí tem todo um estímulo mental primeiro. E esse estímulo mental aquece a nossa vulva para que esse estímulo físico comece a acontecer. Os fetiches, eles são extremamente importantes. Você não precisa sair por aí contando o seu fetiche para ninguém. Mas isso não quer dizer que você que você tem que bloquear os seus fetiches. É seu. O que você pensa é direito seu de pensar. E isso alimenta o seu fogo interior. E a partir do momento que você alimenta o seu fogo interior através do seu plano mental, a sua vulva, ela responde a isso. E aí, quando a sua vulva ela responde a isso, você sente vontade de se estimular. Na estimulação, começa a circular sangue. No clítoris, nos grandes lábios, nos pequenos lábios. Essa estimulação sanguínea começa a liberar a secreção, que é a lubrificação natural do seu corpo. E essa lubrificação é o sinal de que você está pronta para ter uma relação sexual. Quando isso não acontece, quando a pessoa faz sexo sem vontade, a vagina tá seca. E isso é um trauma. Por isso o nome dessa live é: a vagina traumatizada, ela não sente prazer. Esse trauma começa na nossa mente. A nossa mente precisa autorizar a entrada de alguém no nosso corpo. Quantas vezes a gente fez sexo sem vontade? Na adolescência, para impressionar as amigas. Tem meninas que perderam a virgindade por causa da pressão do grupinho, porque todas já perderam e eu não quero ficar para trás. Quantas vezes você foi ficar com um boyzinho na adolescência, você achou que ia ser só um beijinho, um vucu-vucu, e ele te obrigou, te levou pro ato sexual. E aí depois você fez, poxa, não era bem aquilo que eu queria, mas rolou. Quantas vezes você tá na balada, vai pra um rolê, e aí você conhece uma pessoa, você só queria conhecer, trocar ideia, dar um beijo, dar um cheiro. Mas aí foi pros finalmente, porque agora é uma convenção social. E tem gente com esse diabo desse Tinder. Esse diabo desse Tinder, as pessoas não sabem nem mais qual é o nome da outra. Marca o encontro, não olha nem na cara. Trepou, tchau, beijo, já fui. Gente, isso não é bom pro nosso corpo, não. Isso não é bom pra nossa saúde mental. Piorou pra nossa saúde sexual. E eu vou trazer. E além desse. Só pra complementar a pergunta de Andiara, além desses traumas banais do cotidiano que a gente tá vivendo o tempo todo, tem um livro chamado Vagina, uma autobiografia. E nesse livro, ele fala muito sobre essa questão da vagina traumatizada. Em contextos de guerra, é muito comum mulheres em massa que são estupradas pelos soldados. Por exemplo, teve uma invasão em um território, aquele exército ganhou, eles saem estuprando coletivamente todas as mulheres do país, né, ou da cidade. E tem muitos relatos históricos de guerras onde essas mulheres foram estupradas, mas não só estupradas, penetradas também com objetos, sabe? Caco de vidro, assim, cena de horror. E aí atacar a nossa vagina ela tem uma conexão muito forte com a nossa mente. O nosso clítoris, ele tem uma anatomia muito semelhante a esse órgãozinho que eu chamo de goela. Não sei como é que vocês chamam, mas aqui na Bahia a gente chama de goela, né? É anatomia muito semelhante.
E a anatomia é muito semelhante também à nossa glândula pineal. Todo o processo orgástico tem uma relação muito forte com a mente. Porque é dentro do nosso cérebro que os hormônios eles são secretados para a corrente sanguínea. Hormônios do bem-estar, do prazer, do amor, serotonina, ocitocina, dopamina. São químicos liberados dentro do nosso cérebro para o nosso corpo. Então, o que acontece na nossa vagina repercute na nossa saúde mental. É por isso que eu sou psicóloga e trabalho com sexualidade. Porque as questões, quando a gente começa a aprofundar, quando eu começo a ouvir uma mulher, seja lá qual for o problema dela, em algum momento da sessão vai esbarrar na sexualidade. E tem uma coisa chamada campo energético, que é uma teia invisível que une todas as coisas. Esse conhecimento é um conhecimento da constelação familiar, né? Foi um fundamento ancorado por Bert Helling, o criador da constelação. E o campo energético, o campo morfogenético, ele é memórias de experiências coletivas. Então imagine, lá na Ucrânia, na guerra, rolou uma invasão, uma tropa estuprou coletivamente 100 mulheres. A gente do lado de cá, do mundo, a gente recebe essa informação do trauma coletivo que aconteceu do outro lado do país por causa dessa linha energética que nos une. E isso eu tô falando no macro. Mas será que a sua mãe não já foi abusada sexualmente e ela nunca teve coragem de falar pra alguém? Será que a sua avó já foi abusada sexualmente e ela nunca teve coragem de falar pra alguém? Ou ela sequer pensou ou questionou que isso era algo anormal? Porque na geração das nossas avós era muito comum o corpo da mulher ser objeto sexual apenas para procriar e satisfazer os desejos do homem. Esse tempo, se depender de mim e se depender de vocês, acabou. O direito ao prazer é merecimento nosso. E a gente começa fazendo isso criando consciência sobre aquilo que nos amordaça. Eu trouxe vários nomes de mordaças, várias situações de mordaças. Nós somos mulheres adultas, com uma criança interior extremamente ferida, mulheres inseguras, mulheres que não conseguem colocar seus sonhos na terra, que não conseguem realizar suas ideias por causa de uma única questão: sexualidade. Nós precisamos, para além de votar e para além de trabalhar, ter o direito a ter prazer. Sem ser julgada de puta, de vagabunda, do que quer que seja. O tamanho da minha roupa não é um convite. A cor do meu batom não é um convite. O fato de eu ser uma mulher e trabalhar com sexualidade não é um convite. Eu poderia atender homens, mas eu escolho me proteger nesse lugar. Muitas vezes, sempre tem homens nas minhas lives. Sempre tem. E eu dou graças a Deus. Porque é esse o caminho que eu vou encontrando de mudar a mentalidade deles também. Não quero com o meu discurso também trazer para vocês a ideia de que eles são os desgraçados e eles merecem a forca. Até porque o objetivo é que a gente consiga se encontrar e caminhar juntos dentro de um lugar de harmonia. Mas a gente precisa ver a realidade como ela é. Reconhecer as nossas mordaças, reconhecer aquilo que nos aprisiona, é necessário para que a gente se emancipe. Não tem... Boa noite, Mara.
Um beijo, meu amor. Gratidão pela sua presença. Não tem como a gente se libertar de uma coisa que a gente não conhece. Não tem como a gente viver uma vida plena, orgástica, se a gente não conhece os motivos que impedem a gente de chegar a esse orgasmo. E simplesmente, puramente, o problema do orgasmo feminino é social. É histórico. E as mulheres mais subversivas, que ousam botar o bundão mesmo na rede social, na televisão, em cima do palco, são mulheres que estão de alguma forma tentando fazer esse processo de libertação, que estão dando uma resposta. No entanto, tem uma armadilha aí. Porque não são as mulheres que se beneficiam com esse movimento de hipersexualização. São os homens. As mulheres que escolhem, não estou falando de um lugar de julgamento, mas de um lugar de consciência. Porque eu mesma, eu sou uma mulher que do mesmo jeito que eu gosto de botar meu saião no pé, eu gosto de andar livremente na rua com meu biquíni, uma canga amarrada e ficar aqui no meu, sabe? Botar minha saia curta, meu shortinho curto, meu topzinho. Mas a gente precisa ter consciência que ainda hoje o nosso corpo é produto para o fetiche masculino. Mas cadê o fetiche feminino? Eu acredito na educação. Eu acredito na educação, tá? A educação é a chave para que a gente comece a mudar a nossa mentalidade. A nossa libido, ela tem que estar nos nossos olhos. A gente precisa ver a vida de uma maneira libidinosa. E a gente não consegue ver a vida de uma maneira libidinosa por causa de 2 sentimentos: vergonha e culpa. Vergonha e culpa nos impedem de... É tão engraçado. Tem mulheres que, pra conseguir se masturbar, elas se escondem como se tivesse passando droga. Como se estivesse cometendo o pior dos crimes. Tem mulheres com 50 anos que nunca se masturbaram. Que toda a experiência sexual que ela teve na vida foi através de um homem. Então a gente não sabe do que a gente gosta, a gente não sabe como a gente gosta, a gente não sabe qual é a sensação de um orgasmo. Tem mulher que não sabe o que é ejaculação, que a mulher ejacula, tá? Uma mulher ejacula. Não necessariamente a ejaculação está relacionada ao orgasmo. São coisas diferentes. Mas a nossa falta de educação sexual, ela é muito grande. E o primeiro passo é esse: reconhecer aquilo que nos aprisiona, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo para essa aula de hoje. Como é que vocês estão? Tá fazendo sentido? Tá bacana? Tá legal? Então é isso, gente. Amanhã, né, eu vou trazer o checklist do prazer, passo a passo, de como a gente transformar essa realidade, tá? Nem tudo está perdido, a gente pode sim, de maneira muito simples, barata e eficiente e cheia de autonomia, chegar a esse orgasmo. Essa live de hoje foi mais trazer essas reflexões. Eu quero que vocês repensem, se possível, hoje ainda, façam revisitem a história de vocês. O que é que eu penso sobre o meu corpo? Quando eu me olho no espelho, quais são os pensamentos que aparecem na minha cabeça? Quando eu vejo uma mulher bonitona, gostosona, o que é que eu penso sobre ela? Como é que eu julgo a sexualidade? O que foi que eu aprendi
com meu pai e com minha mãe sobre sexualidade? Como é que foi a minha orientação sexual? Tragam essas reflexões, tá? São perguntas que eu geralmente faço dentro do consultório. E eu tô convidando vocês a refletirem sobre isso. Porque eu não posso intervir na vida de vocês. Só quem pode fazer isso por vocês são vocês mesmas. E eu espero que esse conteúdo, ele seja um caminho de transformação, tá? Então tem gente que vai assistir a live, vai viver a vida e não vai dar o devido valor e importância que isso tem. Mas eu tenho certeza que vai ter mulheres que vai se conectar, vai estar aqui amanhã, vai pegar a segunda aula, vai pegar a terceira aula, né? E vai conseguir sair de um ponto A para um ponto B. E eu espero que esse ponto B sejam orgasmos múltiplos na sua vida, porque você e todas nós merecemos. Se não for esse orgasmo múltiplo, mas que você pelo menos comece a colocar na sua rotina o momento da masturbação. Que você comece a refletir de agora em diante a respeito dos tipos de relacionamento que você tem nutrido na sua vida. Às vezes é muito fogo no rabo, e aí você vai dando para qualquer um, e depois fica aquela sensação de vazio por dentro. E aí, no final das contas, nem compensa você ter trocado sua energia com uma pessoa desconhecida, aleatória, só por carência ou só por fogo no rabo, e ficar com a memória daquela pessoa, com a bagagem daquela pessoa, com a energia daquela pessoa por um bom tempo, né? E para isso tem as limpezas uterinas. Então, tô com as vagas já do workshop de sexualidade abertas. É o workshop, o nome desse workshop é Se Toca Mulher. E aí eu vou conduzir uma experiência tântrica de automassagem pélvica nesse workshop, né? Quem tiver presencialmente vai ter essa experiência. É um círculo de mulheres e dentro desse processo eu também vou facilitar uma roda de vaporização do útero pra gente limpar essa bagaceira, né? A gente vai fazer a vaporização, depois a gente vai ser iniciadas no Yoni Egg e depois a gente vai para esse processo tântrico, tá? Então vai ter meditação, vai ter um papo cabeça sobre esse assunto mais aprofundado. E na caixinha no Stories eu vou deixar a pergunta para quem tá concorrendo ao sorteio lá no grupo Selvagem. Eu tô sorteando 50% de desconto para uma pessoa participar desse workshop. E só vai participar quem responder as caixinhas, tá? E aí eu quero também que vocês tirem um print e me marquem dessa live. Vocês gostaram da live de hoje? Fez sentido para vocês? Causou algum burburinho aí no coração? Me contem aí antes da gente encerrar. Chegou, bateu forte aí no coração? Me falem aí. Fez sentido para vocês? Quero agradecer a presença de cada uma de vocês, tá? Para esse encontro gostoso. Quero também convidar vocês para virem amanhã. Amanhã a aula vai ser o checklist do prazer. Quero convidar vocês para o meu workshop. Para além do workshop, eu tô com a agenda aberta para atendimento, mentoria online com Yoni Egg. Se você quer conhecer essa terapia vaginal, eu tenho poucas vagas para dar assistência, porque eu também estou atendendo presencial, então a Deus aqui faz várias coisas, né? Mas eu tenho uma vaga na minha agenda para atender online e dar essa mentoria para vocês. Tá? Individualmente, é um momento mais eu e você, você e eu, nesse processo de descoberta da sua sexualidade. Você é maravilhosa. Obrigada, gratidão. E é isso, minhas deusas. Quem não assistiu do início, pega o replay. Essa live vai ficar salva por 24 horas. E amanhã tem mais. Muito fogo no rabo de vocês.
reflitam sobre essa live de hoje, tá? E amanhã a gente se vê. Uau, minhas selvagens gostosas, maravilhosas. Tchau, tchau.